Bom, pessoal, agora que a gente chegou ao final do conteúdo do curso, eu acho que vale a pena a gente revisitar muito rapidamente todos os tópicos que a gente viu, para a gente conseguir montar uma visão geral da eletrostática e como cada coisa que a gente viu se encaixa nessa visão geral. Então, eu quero mencionar muito brevemente, né? Obviamente não vai ser uma revisão do conteúdo, mas eu quero só tentar encaixar todos os tópicos que a gente viu, né, de uma maneira talvez mais organizada para ajudar a gente a ter essa visão mais geral, né. Então, né, como eu falei para vocês desde a primeira aula, o eletromagnetismo, de fato, todo o conteúdo dele está contido nessas 4 equações diferenciais, né, que são equações diferenciais vetoriais, e a gente viu que o que a gente viu, o que a gente estudou em todo esse curso foi só um caso particular dessas equações, né? Então, essas equações, elas estabelecem algumas relações gerais. Uma delas é que cargas elétricas ou densidade de carga geram campos elétricos. Vocês vão ver mais para frente no curso que variações do campo magnético também geram campo elétrico, né? E que tanto densidades de corrente ou correntes elétricas e variações do campo elétrico geram campo magnético. Essas são as relações gerais ou a ideia básica por trás dessas equações. Mas a gente estudou durante o curso um caso bem particular, tá? Onde a gente assumia que todas as cargas estavam em repouso, então essa densidade de cargas não dependia do tempo. A gente não tinha campos magnéticos, então o campo magnético é zero, e, portanto, o campo elétrico também não dependia do tempo, era um campo estático. Esse é o domínio da eletrostática. E se a gente assumir essas hipóteses, as equações de Maxwell se referem simplesmente ao campo elétrico, já que o campo magnético é nulo, e a gente tem só 2 equações. Uma que o divergente de E é ρ sobre ε0 e outra que o rotacional de E é zero. Então, essas são as equações básicas da eletrostática e tudo que a gente discutiu no curso saiu dessas 2 equações. Então, vamos ver como é que essas 2 equações, né, se ramificaram nos tópicos principais que a gente cobriu no curso, tá? Então, a primeira equação, que me diz que o divergente do campo elétrico é ρ sobre ε0, a gente viu que ela tinha várias consequências importantes. Uma era do princípio de superposição, onde a gente podia quebrar o nosso problema por partes e encontrar o campo para cada um dos sistemas, e aí o campo geral vai ser a soma de todos esses campos. A segundo resultado importante foi justamente a lei de Gauss, que nos permite calcular esse campo elétrico ou encontrar algumas propriedades desse campo elétrico se o sistema tiver certas simetrias. A gente viu que, através dessa equação, a gente também derivou uma maneira de calcular o campo elétrico para uma distribuição de cargas qualquer, um ρ qualquer. Em geral, essa integral é extremamente difícil de ser realizada, só em sistemas simples que a gente consegue uma solução analítica. E a gente viu também que essa equação diferencial combinada com a lei de Gauss me diz que o campo sofre uma descontinuidade ao cruzar uma densidade de carga. E a gente viu que essa descontinuidade é essencial em diversas situações. E a outra equação que parece ainda mais inócua, né, rotacional de E igual a zero, na verdade tem várias consequências importantes, tá? A primeira consequência é que a gente pode definir um potencial elétrico, ou seja, em vez de trabalhar com campo elétrico, a gente pode trabalhar simplesmente com uma função, com um potencial, né? Então a gente troca 3 funções por uma, e se a gente conhecer esse potencial, a gente pode calcular o campo elétrico como menos o gradiente do potencial. E a gente viu diversas maneiras de calcular esse potencial. Uma dessas maneiras é a lei de Coulomb, ou que seria equivalente da lei de Coulomb para o potencial, né, que é uma integral semelhante à que a gente tinha encontrado antes para o campo elétrico, mas é uma integral mais simples, porque é uma integral escalar, não tem vetores aqui dentro. Tá? E a gente viu que no limite em que eu estou a pontos muito distantes da minha distribuição de cargas, eu posso expandir essa equação aqui de uma maneira simplificada, que é uma expansão de multipolo. Tá? Então, a gente viu que a gente consegue, mesmo essa integral aqui, em muitos casos é difícil de ser realizada, mas se eu tiver nessa aproximação,
onde eu estou bem distante das minhas cargas, eu posso fazer essa expansão e, em geral, essa expansão é fácil de ser calculada. A gente viu também que, combinando essa equação com a primeira equação da eletrostática divergente de E igual a ρ sobre ε0, a gente chega na equação de Poisson, e aí a gente viu que existem diversos métodos para resolver essa equação. Em geral, não é uma equação simples de ser resolvida, obviamente, né? Resolver essa equação é totalmente equivalente a fazer essa integral, certo? Então, se eu consigo fazer a integral, não tem por que eu resolver essa equação, mas a gente viu que essa equação diferencial me permite aplicar certos métodos. Um deles é o método de imagem, que a gente viu. A gente viu desde que a gente consiga encontrar uma solução para a minha equação diferencial que satisfaça as condições de contorno, essa solução é única, então não interessa como eu cheguei nela. A outra resultado importante é que numa região onde não há cargas elétricas, essa equação de Poisson se torna a equação de Laplace, e aí existem diversos métodos para resolver a equação de Laplace, um deles é o de separação de variáveis, que a gente viu mais recentemente. Então, aplicando o método de separação de variáveis, a gente encontrou soluções gerais, e aí impondo as condições de contorno para essas soluções, a gente consegue encontrar uma expressão para V, às vezes é em termos de uma somatória infinita, mas a gente consegue encontrar essa expressão. Tá? Então, esses são os resultados principais que a gente tirou dessas duas equações. Um outro tópico que a gente estudou também, meio misturado com esses, foram materiais macroscópicos. Né? Então, tudo isso que a gente derivou é sempre válido, mas tem alguns materiais, a gente viu duas classes, né, de condutores e de elétricos, que apesar de microscopicamente eles poderem ser bem complicados, eles têm algumas propriedades macroscópicas que nos permitem calcular o comportamento dos campos elétricos na presença desses materiais. Tá? Então, começando com condutores. Né? Condutores, na verdade, podem ser pensados como um limite de dielétricos, onde a permissividade vai a infinito. Mas, enfim, condutores, a gente viu que em condutores ideais, o campo elétrico dentro do material condutor é sempre zero, então é uma solução super simples. Eu não tenho carga nenhuma dentro do condutor e o campo elétrico é sempre zero. Tá? Então, se eu quiser resolver o eletromagnetismo dentro de um condutor, é trivial. Né? Eu não tenho campo elétrico e, portanto, o potencial é constante em todo o condutor. Né? Qualquer distribuição de carga que eu tiver no condutor tem que estar na superfície, não posso ter nenhuma carga dentro dele. E a gente viu também que o nosso campo elétrico imediatamente fora do condutor tem que ser perpendicular à superfície. Então, aqui fora a gente tem vácuo, a gente consegue aplicar todas as equações de Maxwell e todos os métodos que a gente já tinha desenvolvido, e aqui dentro é super simples, o campo elétrico é zero. Tá? Para dielétricos, a situação é um pouco mais complicada. Né? A gente viu que dielétricos são materiais onde os elétrons não podem se mover livremente, diferentemente dos condutores, e, portanto, quando eles estão sujeitos a um campo elétrico, existe uma polarização desse material. Né? E essa polarização é descrita por um vetor, chamado de vetor polarização, e a partir desse vetor a gente consegue calcular quais são as cargas induzidas nesse material. Né? Então a gente pode sim ter uma densidade de cargas volumétrica dentro do material e também uma densidade superficial. Né? Então aqui a gente vê que é completamente diferente dos condutores, onde eu não posso ter carga nenhuma dentro do condutor. Aqui eu posso sim, dependendo da minha polarização, ter carga dentro do dielétrico. Né? E a gente vê um caso especial de dielétricos, são dielétricos lineares, onde essa polarização é proporcional ao campo elétrico total presente no dielétrico. E aí, nesse caso, o meu campo elétrico pode ser escrito, pode ser relacionado diretamente com esse vetor deslocamento D. E a gente viu que quando escrito em termos desse vetor de deslocamento, as equações da eletrostática são modificadas um pouco. Né? Eu tenho que o divergente de D é igual à densidade de cargas livres, ou seja, as cargas que não são aquelas geradas pela polarização, e a outra equação continua igual, rotacional de E igual a zero. E a gente viu que esse D, às vezes, é mais fácil encontrar esse D primeiro, esse campo de deslocamento, para depois encontrar o campo elétrico através dessa relação, se o seu dielétrico for linear. E aí, finalmente, o último, né, tópico que a gente viu, né, para a gente manter em mente, né, porque, em geral, a gente está sempre discutindo como calcular o potencial elétrico, como calcular o campo elétrico,
E o que a gente quer na maioria das vezes é, dado esse potencial e esse campo elétrico, quais são as forças, né? Se eu colocar uma partícula aqui próxima, qual é a força que ela vai sentir? Ou se eu tiver dois objetos, um próximo do outro, né, eu tenho um campo elétrico gerado por eles, como que eles vão interagir? Outra pergunta muito importante é, qual é a energia desse sistema? Certo? E a gente viu como calcular essa energia. No vácuo, existem diversas maneiras equivalentes, mas a gente viu que a gente pode calcular essa energia como uma somatória das cargas vezes o potencial na posição dessas cargas. E, obviamente, para cargas discretas, para uma distribuição contínua, a gente pode escrever isso como uma integral da densidade de cargas vezes o potencial, que a gente viu, a gente também pode reescrever isso daqui como 1/2 de ε0 vezes o campo elétrico ao quadrado. Então, são três maneiras diferentes de calcular essa densidade de carga. Certo? Sendo que essas duas aqui são válidas quando eu tenho uma distribuição contínua de cargas. Isso é no vácuo, né? Se eu estiver dentro de um condutor não tem campo elétrico nenhum, então essa integral aqui é automaticamente zero, né? E aí, de novo, eu tenho que só considerar o campo elétrico fora do condutor. Mas em dielétricos, a situação é diferente, porque eu tenho um campo elétrico dentro do dielétrico, assim como um campo elétrico fora. Certo? Então, a gente viu que no caso de dielétricos lineares, então eu vou discutir só esse caso aqui, a gente pode escrever uma equação semelhante a essa daqui, mas o que importa são só as cargas livres, ou uma equação análoga a essa daqui, mas, de novo, o que importa é só a densidade de cargas livres, não entra a densidade de cargas induzidas. E, finalmente, a expressão que é mais utilizada é essa daqui, tá? Onde, ao invés de eu ter um produto do campo elétrico com ele mesmo, eu tenho um produto do vetor de deslocamento com ele. A gente vê que essas equações são muito parecidas se a gente lembrar que o D é εE. Então, seria o análogo dessa daqui, mas onde eu troco o ε0 pela permissividade do meio dielétrico. Tá? Então, basicamente, o que a gente viu? Né? A gente viu, dadas certas condições, ou condições de contorno, ou distribuições de carga, como calcular o campo elétrico e o potencial elétrico nesse regime eletrostático. Essas grandezas são importantes para a gente calcular forças que os sistemas podem sentir quando eles interagem uns com os outros, e a energia eletrostática. E, além disso, a gente discutiu duas classes de materiais que, apesar de microscopicamente poderem ser bem complicados, macroscopicamente a gente consegue descrever eles com poucas grandezas que são, de fato, relevantes para determinar essas propriedades macroscópicas. E a gente viu como determinar o campo elétrico nessas situações. Bom, então, essa é uma visão bem global, bem resumida de tudo que a gente viu até aqui, mas a ideia era meio que mapear todos os tópicos e ver como eles estão interconectados entre eles. Tá bom? Então, espero que isso ajude um pouco vocês a ter uma visão um pouco mais geral do conteúdo do curso. Tá bom? Tchau, tchau.